assento, por favor. Desejo cumprimentar todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria, irmãos, poder estar com vocês aqui mais uma noite para pregar a palavra do Senhor. Obrigado pelo convite, irmão Ronaldo, que me estendeu. Fico feliz em rever os irmãos que aqui estão, que fazia tempo que não via. Não porque não gosto mais dos irmãos, se eu não gostar eu não vou para o céu, mas porque eu estava ali com o irmão Jarbas ajudando ele. Outro tempo estávamos na Coraça junto com o irmão Daniel, e hoje podemos estar aqui juntamente com os irmãos para pregar a palavra de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo esta noite, e eu gostaria de pregar uma palavra com os irmãos acerca de um assunto que nos vai trazer tranquilidade, vai nos trazer sabedoria, vai nos trazer entendimento a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Gostaria de te convidar a abrir no livro de Jó, livro sapiencial, livro poético, livro de Jó, Não se sabe acerca de que tempo foi escrito, não se sabe o autor, só se sabe que o tema de Jó fala sobre a restauração à fé. E nós entendemos que Jó teve uma grande experiência com o Senhor. Quero vos pregar esta noite sobre 4 pontos que abalam a vida do ser humano aqui na terra. A vida do ser humano, 4 pontos em que o ser humano é abalado aqui na terra. E nós vamos ver na vida de Jó, que Jó foi acometido por esses 4 pontos. Mas a postura de Jó diante dessas coisas que veio sobre ele foi uma postura completamente diferente do que muitos apostariam que Jó teria. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, você que pode, você que tem, Jó capítulo de número 1, versículo de número 21 da palavra do Senhor. Jó capítulo de número 1, versículo de número 21 da palavra de Deus. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Todos os que têm a Bíblia, Jó capítulo 1, versículo 21. Diz-nos assim este versículo: E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu vou repetir. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Queridos e amados irmãos que podem nos escutar esta noite aqui, sem muito floreio, sem muita gracinha, mas pregando a palavra do Senhor, todos sabem e conhecem que nós estamos diante de uma passagem bíblica falando a respeito do homem chamado Jó. Jó, ele habitava na terra de Uz. A terra de Uz, ela posteriormente foi se transformando no território de Edom. Logo mais ela fica ao sudoeste do Mar Morto, que hoje é na Palestina, Oriente Médio. Nós entendemos que este dito aqui, do capítulo 1 e versículo 21 do livro de Jó, que ele está dizendo: Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Ele termina esse versículo glorificando e dizendo: Bendito seja o nome do Senhor. O que aconteceu? Jó estava falando para sua esposa, porque sua esposa estava na frente do patriarca Jó, e ela estava vendo a situação em que Jó se encontrava, e ela queria que Jó arrancasse dos seus lábios uma murmuração contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vimos na palavra de Deus que Jó era um homem que ele tinha abastança financeira. A Bíblia nos diz que Jó era um homem que tinha os filhos mais belos de um lugar onde ele morava. A Bíblia diz que ele tinha aqui 3 filhas e 7 filhos que eram os mais bonitos daquele lugar. A Bíblia nos revela que Jó tinha 3.000 camelos, e ele tinha ovelhas, tinha bois do campo. Ele era um homem próspero, porque Deus havia dado prosperidade a Jó. Jó não ganhou nada
para a noite. Jó teve essa prosperidade toda de Deus, porque Jó, ele granjeou em ganhar tudo isso. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Jó era um homem íntegro, homem fiel, um homem zeloso que se apartava do mal. A Bíblia nos revela que um certo dia, os anjos, referindo aos filhos de Deus, foram à presença de Deus em algum lugar do céu, não no céu onde Deus habita, porque Satanás foi junto. E Satanás chegando ao céu onde Deus estava, não onde ele habita, por quê? Porque um dia Satanás foi lá, tirado daquele céu, e de lá ele não pode retornar. Então não era no terceiro céu onde Deus habita, era em alguma região celeste. A Bíblia diz que Satanás acompanha os filhos de Deus, os anjos, então Deus começa a dar testemunho de um mortal aqui na terra. Deus olha para Satanás e vê a acusação que Satanás queria fazer, e a Bíblia nos revela que Deus diz assim: olha, tu tem vindo da onde? Satanás disse: de rodear a terra e de passear por ela. A Bíblia diz que Satanás então fala que rodeia a terra e passeia por ela. Logo nós entendemos que aquele versículo está certo, porque o leão anda ao vosso redor, tentando devorar e tragar a quem possa. O Satanás anda ao redor da terra todos os dias, tentando fazer algo na nossa vida, para que nós venhamos abrir a boca e blasfemar contra Deus. Então Deus abre a boca e diz: olha, então Satanás, já que tu está rodeando a terra, tu tens visto o meu servo Jó lá na terra, homem íntegro, homem sincero, homem honesto e homem que se dizia do mal. Então nós vimos que Deus conferiu riqueza a Jó. Agora Satanás vai entrar em ação. Satanás, ele vai entrar em 4 pontos em que vai querer afetar a vida de um homem chamado Jó. E ele usa até hoje esses 4 pontos para tentar afetar a minha e a tua vida. A Bíblia diz que Satanás diz assim também: Deus, não é de balde que ele tem tudo isso na sua vida, porque tu abençoa ele com tudo do bom e do melhor, tu dá tudo para ele, é por isso que ele sempre te glorifica. A Bíblia nos diz que Deus diz assim: então Satanás, tu desce lá na terra e tu pode tocar nos bens de Jó, menos na vida e na alma de Jó. E Satanás instantaneamente, rapidamente veio aqui na terra, e ele veio tocar na vida de Jó. E quando ele veio tocar na vida de Jó, a Bíblia refere-se a nós que ele começa então a trazer destruição à casa de Jó. Jó era um homem humano, Jó era um homem que servia a Deus pela consciência. Jó nunca tinha visto Deus, Jó nunca tinha visto e nem falado com Deus. Jó acreditava que existia Deus, porque na época de Jó, no período patriarcal, no período antigo, Jó acreditava que existia um ser que regia toda a terra e toda a natureza.
entusiasmado. Ele recebeu as boas novas, porque disse que veio um servo e disse: olha, só eu escapei para te trazer a boa nova. E veio o vento, e veio o sabuzeus, e veio o sabeus, aliás, e tocaram a fio de espada e mataram os teus bois e as tuas ovelhas. E daqui um pouco veio mais uma notícia: olha, e veio um vento do outro lado, e deu na casa e tocou nos teus filhos, e os teus filhos morreram. E a Bíblia diz que Jó veio recebendo boa nova. Boa nova não significa que é só coisa boa. Boa nova é a referência da palavra, é uma notícia. Jó foi recebendo notícia negativa. Jó foi recebendo notícia negativa na sua vida. Mas em nenhum momento a Bíblia me mostra Jó murmurando contra Deus. Olha, Jó, ele ficou numa postura santa, porque ele sabia, ele cria e ele confiava no Deus em que ele servia. Você tem confiado no Deus em que você serve? No momento em que as coisas não têm dado certo na tua vida, você tem confiado? No momento em que a porta do emprego se fecha, você tem confiado em Deus? Sabe qual é o título da mensagem de Jó? É o porquê o justo sofre. As pessoas não entendem o porquê eu sofro. Eu dizimo, eu vou na igreja e oro, eu falo da palavra de Deus, eu ando bonito aí na terra de gravata, eu sou um crente porque o justo sofre. O livro de Jó nos explica que o justo sofre para que a grandeza de Deus se manifeste na nossa vida. O justo sofre para que o nome de Deus seja glorificado. O justo sofre para que o vizinho da esquerda e da direita, ele veja Deus se levantando novamente e ele possa dizer: olha, eu não acredito que este homem foi levantado no estado em que ele se encontrava. Olha, você pode estar sofrendo, mas eu quero te dizer, a Bíblia fala que a mão de Deus é poderosa e que Deus está com o seu braço estendido para nos levantar e escrever uma nova história na nossa vida. Aleluia! É verdade, irmão. O primeiro item é os bens materiais. Tocando nos bens do homem, o homem murmurará contra o Senhor. Tocando no conforto do o homem duvidará do Senhor. Tocando no bem-estar do o homem blasfemará. Eu não tenho carne para comer, eu não quero essa comida, eu não tenho uma comida boa, eu não tenho uma roupa boa, eu não tenho um calçado bom. Meu Deus do céu, nós devemos glorificar a Deus, porque existe pessoa aí fora que não tem nenhum chinelo para colocar. Existe pessoas na África que pegam uma garrafa PET e elas esmagam ela e colocam 2 tiras de corda de chumbo trançado e fazem um chinelo. E elas estão lá de shortzinho ou de pé no chão, ou nesse chinelo de PET, mas elas estão lá batendo pandeiro e estão glorificando o nome do Senhor, porque para ela não interessa bem material, para ela o que interessa é a salvação da sua alma. Eu quero te dizer esta noite, se você tem perdido algo, não importa, você vai conquistar de novo, mas o que vale mais é a salvação da tua alma para o Senhor, é a salvação da tua vida, é o resgate da tua alma, é a tua vida com Deus e não é os bens materiais. Glória a Deus! E os homens têm se corrompido e se perdido pelos bens materiais, porque uma vez que Satanás toca nos bens materiais, o homem blasfema e peca contra Deus. O homem sem Deus topa qualquer coisa para conseguir tudo de novo. Ele acaba caindo no suborno, ele acaba caindo no estelionato, ele acaba passando cheque sem fundo, porque ele não tem uma postura, ele não compreende qual é o propósito de Deus para a vida dele. O primeiro item na vida do homem é os bens materiais. Jó sofreu isso, mas ele não murmurou contra o Senhor. A primeira resposta foi para a mulher dele: mulher, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, aleluia! Saiu de lá do bebê, saiu nu, não tinha dente, não tinha cabelo, não tinha roupa, e depois ele cresceu, ganhou dente, ganhou cabelo, ganhou roupa, cresceu, ganhou, trabalhou, conquistou, e se ele perder, quem é que deu? Foi Deus que deu. E é Deus que pode mexer naquilo que Ele deu. O segundo item na vida de um homem é a perca afetiva. Esta perca afetiva é que põe a fé de Deus em dúvida. A perca afetiva o que é? É aquela pessoa que ama o seu ente querido e de repente o ente falece. E ela é crente, me escute, isso vai servir para você.
Ela ama sua esposa, ele ama o seu esposo, ele ama sua esposa, e se separam, se divorciam. E daí, como é que fica a perda afetiva? Ou aquela mãe que morreu, aquele pai que morreu, e agora tem que fazer o enterro, e como é que fica o seu coração? Então o homem comum diz: Deus, por que tu fez isso? Por que tu permitiu isso na minha vida, Deus? O segundo item que o inimigo usa para atingir a vida da pessoa e até do crente é a perda de um ente querido. Quando perdemos um ente querido e nós fazemos parte da igreja, a primeira pergunta é: por que, Deus, tu permitiu isso? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus permitiu isso porque Deus tem tudo sob controle. Se você perdeu alguém da sua família, eu sei que eu estou falando aqui, tem gente que perdeu. Eu quero te dizer uma coisa: Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o momento, Deus sabe a hora de ceifar da terra, Deus sabe se ficaria, seria pior, ou se tirar agora é melhor. Deus sabe tudo e Ele sabe o que faz. Agora não é porque Ele permitiu que Ele não ama você, não é porque Ele permitiu isso que Ele não gosta mais de você, não é porque Ele permitiu isso que Ele está de volta para a sua situação. Não, Ele continua te amando, Ele continua te cuidando, Ele continua te guardando, porque Ele é Deus. Aleluia. E a primeira coisa que as pessoas fazem é questionar. E elas perguntam: por que, Deus, tu permitiu que alguém da minha família falecesse? E elas começam a murmurar contra Deus. O que foi a ação de Jó, diz a palavra do Senhor? E veio o mensageiro e disse: olha, Jó, só eu escapei para te trazer a boa nova. Que boa nova, né, meu Josimar? Para trazer a boa nova, bateu um vento do lado da casa e os teus filhos morreram. Jó já tinha perdido o gado, Jó já tinha perdido a ovelha, os bens materiais já tinha perdido, Jó já tinha perdido os seus servos, conforme a Bíblia, e Jó agora perde os seus filhos. E a Bíblia diz que Jó não era um mau pai. A Bíblia diz no decorrer da história que Jó banqueteava e Jó oferecia holocausto pelos filhos e pelos filhos dos seus empregados. A Bíblia diz que de madrugada Jó se levantava e Jó orava pelo pecado dos seus filhos, e Jó tinha um zelo pela vida espiritual dos seus filhos. Jó não era um mau pai. Então agora, por que Deus permite que os filhos de Jó, 10 filhos, morram num dia só? Será o nosso Deus injusto? Será o nosso Deus um Deus ditador? Será o nosso Deus um Deus mau? É porque Satanás queria testar a fé de Jó. Satanás sujo, sem vergonha, safado, ele pensa que existem pessoas que só servem a Deus pelos bens. Existe, mas nem todos. A Bíblia diz em Apocalipse: ainda há um remanescente fiel que não sujaram as suas vestes e que andam de branco diante de mim. A Bíblia diz no Antigo Testamento: ainda existem 7.000 que não se prostraram perante Jezabel. Então o que acontece? Deus queria provar para Satanás sem vergonha que Jó não servia a Deus por causa dos bens, mas que Jó servia a Deus porque via na presença de Deus, porque via na pessoa de Deus alguém que vestia a roupa dele, alguém que dava tudo de bom para ele, alguém que cuidava dos filhos dele, mas não era por uma troca, é porque o coração de Jó era um coração bom. Você tem que servir a Deus, você tem que vir na igreja, não é porque você pode ser dirigente do círculo de oração, ou porque você pode ser dirigente da igreja, ou porque você vai ganhar algo de alguém. Você tem que vir na casa de Deus, é porque Deus já fez primeiro por você, Ele já morreu por você, Ele sacrificou por você, e Ele salvou a tua vida do mal e da perdição eterna. As pessoas têm tendência em primeiro fazer para Deus pensando na troca. Faça, sabe como? Faça para Deus lembrando que Ele já fez primeiro. Ele já fez primeiro por nós, Ele já fez primeiro pela nossa vida. E foi tocado nos bens afetivos de Jó. O que é os bens? A família, os filhos. E qual foi a primeira coisa que Jó fez quando soube disso? Jó se atirou a murmurar, Jó se atirou vou me desviar da igreja, vou sair porque eu não permito isso na minha vida. A Bíblia diz que Jó rasgou seu manto, a Bíblia diz que Jó raspou a cabeça, a Bíblia diz que Jó foi para cinza. O original de cinzas é lixo, lixeira, é o original em hebraico, lixeira. Jó foi para o fim da cidade e ele se prostrou-se a adorar a Deus. Se fosse outro ser humano sem Deus,
Será que você conseguiria fazer isso nesse momento? Meu Deus. Será que no momento de perda, fala para mim primeiro, será que em perder 10 filhos num dia, fazer 10 velórios num dia, carregar 10 caixões num dia, enterrar 10 filhos num dia, enterrar os filhos dos empregados, ter que enterrar aqueles bois, aquilo tudo para aquilo não acontecer, aquela devastação que aconteceu na fazenda de Jó? Como é que ficaria o coração de Jó nesse momento? Como é que estava a estrutura de Jó nesse momento? O que se passava na cabeça de Jó nesse momento? Na cabeça de alguém que não é revestido de Deus, eu acho que ele dava um tiro na cabeça, ou ele tomava uma porção de remédio para se matar na hora, ou ele passava uma faca no pescoço e dizia, não vou resistir. Mas Jó foi contrário. Sabe por que Jó foi contrário? Porque Jó acreditava em quem vive. Porque a Bíblia diz, eu sei que o meu Redentor vive. Jó disse, eu sei, eu não estou servindo, eu não creio em alguém que não existe. Eu sei que o meu Redentor vive, e por final ele vai se levantar. Ele se prostrou-se em terra e foi adorar a Deus. E a Bíblia diz mais, que vieram os acusadores de Jó. E agora, tu não é crente? Irmão Carlos, como é que tu é crente da Assembleia de Deus, da igreja do Albatroz, e agora tu está aí com essa dificuldade sem emprego? Como é que tu está dessa maneira com a porta fechada? Como é que tu está enfermo? Quem falou para nós que crente não pode ficar enfermo? Se nós vivemos numa esfera humana ilimitada, se a originalidade da perfeição do jardim do Éden foi quebrada pelo pecado que entrou em Adão e Eva, se a perfeição de tudo que tinha foi quebrada, nós vivemos num perímetro humano, mortal, limitado, e temos enfermidade e podemos morrer mesmo estando dentro da igreja. Agora Paulo fala aos Coríntios uma coisa para nos alegrar esta noite, porque aquilo que é corruptível, no suar da trombeta, o corpo corruptível, ele se tornará incorruptível, e da maneira que ele é Jesus, nós seremos também, e nós habitaremos com ele nos ares, e estaremos com ele para sempre. Não vai mais existir morte, não vai mais existir falência, não vai mais existir Satanás tocando na nossa vida, porque nós estaremos com Deus para sempre, na glória, na eternidade da perfeição com Deus. É verdade, Jesus. Jó prostrou-se a adorar neste momento, e a Bíblia diz que Jó ficou ali com as acusações dos amigos. Jó pecou, Jó pecou, Jó pecou, e Jó estava com seu corpo cheio de chaga, os cães vinham lamber a chaga, e Jó havia perdido a unha pelo processo da putrificação da pele do corpo, pela putrificação da chaga, e Jó então pega um pedaço de telha, de argila, de coliforme daquela época, um pedaço de algum material que ele podia se coçar, e a Bíblia diz que ele estava ali, e a mulher chega para ele, a disjuntora, a companheira, a que Deus colocou do lado para ajudar, porque a Bíblia diz, 2 é melhor do que 1, porque quando um está caindo, o outro levanta, e nos dias de hoje não é isso que está acontecendo, nos dias de hoje não é a disjuntora, nos dias de hoje está acontecendo ao contrário, porque Satanás está tocando ali também, para que não haja. A mulher chegou e disse, Jó, olha aqui, Jó, vou te dizer uma coisa, meu velho. Jó, eu vou te dizer uma coisa. Jó já tinha 60 anos, viu, quando aconteceu isso na vida de Jó. Porque a Bíblia relata que Jó viveu quase 200 anos. Jó tinha 60 anos e 140 anos depois Jó foi morrer. Então 140 com 60 são 200 anos. Depois de Deus mudar o cativeiro de Jó, ele viveu ainda mais 160 anos. Olha o que Deus faz. E a mulher chegou e disse, ô meu velho, ô Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ô Jó, que tem adiantado tu andar diante desse Deus, dessa santidade. O que adianta, Jó, tu pagar o preço? O que adianta tu levantar de madrugada para orar pelos filhos que agora morreram? O que adianta a tua fé em Deus, Jó? Tu não está vendo que mesmo tu sendo crente, Deus permitiu o mal sobre a tua vida. A mulher de Deus a mulher de Jó começou a colocar coisa na cabeça de Jó. Ela veio de ser uma mulher crente e dizer, não, meu esposo, nós sabemos em quem nós cremos. Ela começou a botar dado na cabeça de Jó, mandando Jó pecar. Jó estava na cinza, Jó estava demolido, Jó estava cheio de chaga, Jó estava
Eu creio que ele olhou para a mulher dele, e a mulher falando: amaldiçoa o teu Deus e morre, rapaz. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Fala para esse Deus que não quer mais nada com ele. Larga de uma vez, tu está moribundo, morto-vivo. A Bíblia diz que Jó encheu o peito de ar. Porque ele estava fraco. Se ele falou isso, ele encheu o peito de ar para falar. E a Bíblia diz: tu falas como uma louca mulher. Tu falas como uma louca mulher. Como quem quer dizer: se tu está esquecendo de tudo que Deus nos deu, mulher. Tu está esquecendo, crente, de tudo que Deus já te deu até hoje. As pessoas dizem: cadê a bênção de Deus? A mulher do fluxo de sangue queria um milagre. Mas um dia eu preguei na internet sobre ela, vivendo na graça em busca de um milagre. Por quê? Porque ela já vivia um milagre. Há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. Um ser humano comum não fica esvaiando em sangue 12 anos, porque nós temos, dependendo da idade, de 3,7% a 7 litros de sangue dentro do corpo. E ela estava sangrando há 12 anos. Então significa que ela já estava vivendo um milagre há 12 anos. Ela queria um milagre, mas ela não conseguia entender que 12 anos ela já tinha um milagre na vida dela. O que é que tu quer de Deus? O que é que tu quer que Deus te prove? Que Ele te ama, que Ele está contigo. Quantos anos tu tem, meu irmão? Eu tenho 35. Então é 35 anos que eu já vivo um milagre. Eu nasci pequenino, fui pegado pela adoção pela minha mãe. Eu fiquei doente, quase morri. Eu fui rejeitado. Depois aconteceu muita coisa na minha vida. E eu estou aqui pregando hoje, aqui na Albatroz. Então cadê o milagre? O milagre já está na minha vida, irmão Solismar, há muito tempo. O que você quer de Deus? Jó disse: mulher, cala a boca. Tu fala como uma louca mulher. Tu falas como uma louca mulher. Porque nós saímos do ventre da nossa mãe sem nada. Nós não possuíamos nada. E tudo Deus nos deu. E agora tu quer que eu blasfeme contra o meu Deus? A Bíblia diz que de tanto Jó sofrer, não houve dolo nenhum na vida de Jó. Ele ainda amaldiçoou o dia em que ele nasceu, mas ele não abriu a boca em nada para falar contra Deus. Nada ele abriu a boca para falar contra Deus. E a Bíblia diz que Deus resolve mudar o cativeiro de Jó. Quem sabe você está vivendo um cativeiro essa noite? Quem sabe você está vivendo um cativeiro, eu não sei. Quem sabe você está vivendo um cativeiro, uma prisão. O que é a prisão? Aonde você fica preso. Agora a prisão não é só quatro paredes, irmão Daniel. Prisão não é só cela, irmão Daniel. Prisão, tu pode viver uma prisão dentro de ti sem que tu veja a prisão que eu estou vivendo. A prisão do pecado, a prisão do vício, a prisão do costume errado, a prisão de cometer coisas ocultas, vivendo uma prisão. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está aqui para mudar este cativeiro esta noite. A Bíblia diz que Deus agora vai responder a Jó. E Deus responde a Jó. E o que acontece? A Bíblia diz que Deus deu saúde a Jó novamente. Deus agora dá o dobro daquela riqueza que Jó tinha. Deus agora dá o dobro de tudo que Jó tinha, os filhos mais bonito ainda. Porque Jó não blasfemou contra Deus na sua perca afetiva. E a perda do controle psíquico que isso aí tudo traz? Traz traumas na vida do ser humano. Uma perca traz lacuna na vida do ser humano. Uma perca traz um trauma que te atrapalha na tua vida espiritual e te atrapalha na tua vida social. Sabe por quê? Porque uma vez que acontece isso na vida daquele que não é revestido do poder de Deus, ele fica anos chorando, ele não consegue progredir, ele ficou com trauma, porque a personalidade da criança é até os 7 anos, mas depois vem acontecendo certas coisas, ou perca no casamento, ou percas de filho, ou molestada, ou violentada, pessoas que aconteceu algo, ela fica com uma lacuna na mente, e isso ataca o seu funcionamento psíquico. Jó poderia ficar traumatizado, ele poderia dizer para Deus: não, Deus, eu nunca mais quero filho, eu nunca mais quero nada, porque eu não estou conseguindo passar essa fase. Eu não esqueço da perda do meu filho, eu não esqueço da perda do meu parente, todos os dias eu lembro dele, eu sonho com ele, eu choro por ele. Eu quero te dizer uma coisa: eu sei que isso é natural do ser humano, mas Deus pode mudar essa ferida no teu coração, porque a Bíblia diz: e
psíquico. O primeiro foi materialismo, depois foi a perda afetiva, a perda da saúde e o controle psíquico. Mas em nenhum desses Jó deixou-se levar pela tentativa do diabo. Agora eu te pergunto, como é que ficou o diabo nessa história? Quando ele viu Deus restaurar o cativeiro de Jó, como é que ficou o diabo nessa história? Ele ficou derrotado, envergonhado, porque ele não tem nada, ele é um pobre, coitado, cego, nu, desgraçado, miserável, não tem casa para morar, não tem nada. Ele ficou derrotado, e os que ficaram do lado dele, ainda pensando que Jó tinha pecado, murmurando contra Jó, porque quando uma pessoa na igreja está num declínio, quando uma pessoa na igreja está passando uma luta, a primeira coisa que alguns faz é pensar que aquela pessoa está pecando, é pensar que aquela pessoa, Deus virou as costas. Não é, meu irmão, é Deus que está testando às vezes é Deus trabalhando no ser da pessoa, Deus trabalhando na vida da pessoa. Cuidado, nunca julgue e nunca se precipite em falar algo do teu irmão. A Bíblia diz que Jó foi restaurado, e todos que viram Jó atirado na cinza, como um velho podre, todo cheio de ferida, agora tiveram que confiar que o Deus de Jó era um Deus vivo, porque Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Porque o justo sofre, porque Satanás quer fazer com que o nome de Deus seja blasfemado, e Deus paga o preço para ver Satanás desmascarado. Mas e por que ele permite perder entes queridos? Deus sabe o que faz. Aí você me diz: é a pior resposta que tu tem para me dar. Deus sabe o que faz. Deus conhece o último dia da vida daquele que faleceu. Deus conhece o que estava no coração daquele que faleceu. Eu sempre digo: nunca lance uma pessoa no inferno nem no céu. Você não sabe se ela foi para o inferno ou para o céu. Nunca faça isso, mas Deus conhece os últimos dias da vida da pessoa. Aí você diz: por que Deus permitiu a morte da minha família? Espera em Deus e confia em Deus. A Bíblia diz que lá no céu vai ter surpresa. Lá no céu terá surpresa. A Bíblia diz que lá no céu terá grande surpresa. Então não desanime, porque o justo sofre. Ele sofre por quê? Porque Deus permite. Mas não significa que ele virou as costas para você. Significa que no momento certo, conforme a tua postura diante dessa dificuldade, ele vai agir na tua vida, e todos hão de glorificar o nome do Senhor através da tua vida. Eu te convido a ficar de pé essa noite em nome de Jesus. Eu não quero te assustar, irmão, mas você será tentado até o final da tua vida, e você será rodeado por Satanás até o final da tua vida. Não é porque tu é crente, não é porque tu é rodeado do Espírito Santo, porque Jesus estava há 40 dias de jejum, e Jesus estava no deserto, e o que aconteceu? Ele já tinha se paralisado e tudo, e o que aconteceu? Satanás foi lá tentar ele, mas a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia diz: aquele que vencer até o fim será salvo. A Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Você pode até sofrer sendo crente, mas eu quero te dizer: a vitória é certa em nome de Jesus. Te prostre perante Deus e adore a Deus. Adore a Deus sem dinheiro no bolso, adore a Deus sem casa, adore a Deus sem carro, adore a Deus na enfermidade, adore a Deus na dificuldade, adore a Deus, levante a mão, adore a Deus, diga: Senhor, eu te adoro, porque tu tens cuidado da minha vida, eu te adoro, porque tu tens zelado por mim, eu te adoro, porque todos os dias da minha vida o Senhor tem me livrado do mal. Adore a Deus em meio à dificuldade. Eu quero te convidar, você que quer passar aqui à frente nesse momento. Se há alguém que quer passar aqui à frente, eu sei que são todos conhecidos, mas se você deseja uma oração, eu te convido a passar aqui à frente. Nós vamos orar. Se os presbíteros desejarem pôr as mãos, eu vou ficar aqui. Nós vamos orar neste momento. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: Deus conhece teu sofrimento. Deus conhece o sofrimento, irmã Persília. Deus conhece, viu? Conhece. Deus não é um Deus ditador como muitos pensam. Deus conhece lá dentro do coração o sofrimento de cada um de nós, e Ele não está de costa, e muito menos está indiferente ao nosso sofrimento. Ele nos ama. A Bíblia diz isso em João 13,16. Ele deu o Filho dele para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar neste momento? Feche os teus olhos aí e vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e Pai, é neste momento, Senhor, que a tua igreja está aqui de pé diante da tua presença. Nós ministramos a tua palavra, Senhor, alertando, Senhor, que Satanás tentará todos os dias, Senhor, fazer com que nós venhamos a nos desanimar, a se afastar da tua presença, a desacreditar no teu poder, a desacreditar no teu amor por nós. Mas esta noite, Senhor, nós ministramos, Senhor, o revestimento espiritual, nós ministramos a cura sentimental, nós ministramos, Senhor, o bálsamo sobre a ferida, Senhor. Deus, nós entendemos que o justo sofre, nós entendemos, Senhor, que mesmo sendo crente, que mesmo acreditando na tua palavra, e que mesmo vivendo na tua casa, nós temos, Senhor, muita chance de passar por problemas, nós passamos por lutas, mas a tua palavra nos prova que somos mais do que vencedores. A tua palavra nos diz, Senhor, que ainda, Senhor, que a figueira na floresta, e que não haja fruto na videira, e que o produto da oliveira minta, e que nos campos não haja mantimento, e que as vacas do curral sejam arrebatadas. Todavia, nós nos alegraremos do Senhor. Agora, Deus, vai tocando agora, Senhor, Espírito Santo, toca nesse coração agora, trazendo, Senhor, alegria, tirando a ferida, enchendo de graça e enchendo de glória, em nome de Jesus. Vai sentindo aí agora, vai recebendo aí agora, vai sentindo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.